Boa noite a todos. É com muita alegria que a Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara abre as portas do seu templo para mais um evento do Espaço Cultural IPJG. E hoje nós temos a alegria de estar recebendo um pianista da cidade de Santos, pianista Silas Palermo. E eu estive escutando o ensaio, é maravilhoso. Vocês vão ficar encantados com a beleza do programa. Então, sejam bem-vindos. Para quem não conhece o Espaço Cultural, ele é realizado sempre no primeiro sábado de cada mês, sempre no primeiro sábado, e de março a dezembro. Então, nós estamos caminhando já para o segundo semestre, então você, no final de todo o programa, já tem a chamada do programa seguinte. Então, você afixa em algum lugar visível em sua casa que você possa ter certeza que você não vai esquecer. Então, sempre todos de alto nível. Quero agradecer o público que nos assiste pela internet. Obrigado pela sua presença e, sempre que for possível, venha estar conosco. Agradecemos. Eu peço a gentileza que desligue, silencie os seus celulares, que esse programa é transmitido pela internet para que não haja interferência no programa. O próximo Espaço Cultural, dia 5 de agosto, sábado, eu coloquei o nome do Carlos Eduardo da Silva, o clarinetista, e ele não tinha, no momento, a pessoa pianista que iria acompanhá-lo, deu um problema, então ele foi atrás de uma outra pessoa para acompanhá-lo. Então, por isso não saiu o nome do acompanhante. Então, já está convidado a estar presente no dia 5 de agosto, piano e clarineta. A todos, um bom concerto. Obrigada. Eu gostaria apenas de dar uma boa noite, obrigado pela oportunidade de rever essa igreja, esse ambiente agradável, esse espaço. E vou iniciar com uma peça de Bach, um compositor, obviamente não precisa explicar muito sobre Bach, mas uma peça originalmente para cravo, e vamos tocar ao piano, aos moldes do piano. Mas essa partita, que é uma abertura francesa, ao estilo francês, de músicas características da França daquela época, do século XVIII, eu peguei apenas alguns trechos. Não vou tocar a partita inteira, porque ela dura mais de 20 minutos. Eu queria colocar outros tipos de peças, então eu vou fazer um apanhado entre músicas desde o período barroco, do século XVIII, de Bach, e vindo para o clássico romântico e chegar na música contemporânea. Então, fiz um apanhado por períodos. Então, vou iniciar com alguns trechos da partita em Dó menor, de Bach.
Sim. Agora eu pedi a ajuda do nosso querido amigo Norberto. Acertei? Isso, porque algumas músicas estão semi-memorizadas. Né? O certo é memorizar tudo, para tocar melhor. Mas, por segurança, tem uma partitura na minha frente. Bom, a próxima música é de Schubert. Schubert é um compositor que seria o próximo Beethoven se não tivesse morrido cedo. Eu vi um ex-aluno ali perdido, em Campinas. Um aluno meu de Santos, eu moro em Santos, e um aluno meu se afastou, está morando em Campinas, eu acho. Isso, bom revê-lo. Voltando ao assunto. Franz Schubert, seria o novo Beethoven se não tivesse morrido muito, muito cedo. Muito cedo. E ele era um admirador de Beethoven, e suas composições seguem essa linha mista de período clássico, romântico, né? Essa virada do século XVIII para o século XIX, essa linguagem meio clássica romântica. Para os alemães é clássico. Na linguagem alemã são todos clássicos, mas a gente tem essas divisões de classicismo e romantismo, enfim. Então Schubert caminha permeando esses dois campos. O classicismo, que é mais racionalista, racionalista, melhor dizendo, vocês vão perceber, uma melodia construída, e um misto de romantismo que é mais emotivo. Então essa peça agora que eu vou tocar é uma peça conhecida de uma série de peças de Schubert que fala para piano originalmente. Então ele trabalha dois temas, os dois temas vão variando o arranjo e mudando modulações constantes em cima da mesma melodia, vai modulando e as variações vão acontecendo. Então, um misto de racional com emocional, esse seria o clássico romântico de Schubert. E Schubert se tornou famoso pelas suas canções, em alemão são os Lied, ou Lieder, no plural, onde você tem várias canções. Então, Schubert foi muito conhecido por ser um compositor de Lieder. Então, ele fez muitas canções para voz e piano e se tornou bastante conhecido com várias e várias canções. Mas, obviamente, temos outras formações que ele compôs para música instrumental, além de canções. Tá? Então, o Impromptus número 1, que são 8, ele compôs 8 peças desse Impromptus. Eu vou tocar a número 1.
As próximas duas músicas, já vou falar das duas por atacado, senão o concerto fica um recital mais didático do que tocático. Aí entra em mim o espírito de professor, aí eu começo a ficar dando aula, falando, né? Então, aproveitar que eu estou de férias da universidade, vamos tocar, né? Porque o professor mais fala do que toca, então agora eu vou tocar e falar menos. Vou tentar. As próximas duas peças, obviamente, Chopin, um dos grandes poetas, como é chamado, né? Poeta, Bach era chamado gênio. Bach os musicólogos chamam de profeta, né? O compositor profeta da música, porque foi Bach que estipulou todas as regras que depois foram usadas séculos adiante até hoje. Então, Bach foi um profeta em termos técnicos musicais, toda a teoria e aplicação musical, etc., etc. Mas Chopin, séculos depois, no alto romantismo, no meio do século XIX, foi o poeta, não o profeta, mas o poeta. Se bem que poeta e profeta tem uma junção bíblica aí, mas vamos voltar para a música, né? Não vou entrar em outros lados teológicos. Enfim. Então, o poeta Chopin foi um poeta ao piano e compôs muitas coisas, enfim. Mas aqui, de várias coisas que a gente pode tocar de Chopin, eu separei uma valsa, uma das valsas que foi publicada póstumamente, e umas valsas de Chopin, de várias que existem. E antes da valsa eu vou tocar um dos estudos, talvez um estudo que não tem uma dificuldade técnica de virtuosismo, mas tem uma dificuldade técnica de interpretação, porque é um dos estudos de Chopin mais pesados, mais densos, nas mudanças de tom, de colorido, de fraseado, de expressão. A dificuldade desse estudo é que ele é muito pesado e expressivo. Essa é a dificuldade interpretativa dele. Por isso que é um estudo. O pessoal pensa que estudo é só uma coisa virtuosística, mas tem um lado interpretativo que é muito complexo também. Então, são essas duas ênfases poéticas e o lirismo melódico de Chopin, tanto nas valsas e qualquer tipo de composição de Chopin, ele sempre primou pela qualidade das suas melodias e modulações harmônicas constantes.
próximo compositor é Mendelssohn. Mendelssohn, ele também foi um período romântico, século XIX, e também compôs muitas canções, só que ele fez diferente. Essa série, eu vou tocar uma das canções sem palavras, chamada Canções Sem Palavras, que são várias e várias composições feitas por Mendelssohn, que é para piano, solo. Por isso são canções sem palavras, sem texto. São várias, inúmeras, talvez é a obra-prima de Mendelssohn em termos de piano, essa coletânea de canções sem palavras. São vários. Então, todos os pianistas sempre estudam algumas dessas, porque é uma coletânea bem grande, mas muito importante de Mendelssohn, que são canções, como se fosse... São melodias, só faltaria colocar o texto, enfim. E que ele quer expressar várias emoções diferentes. Cada canção tem um subtítulo referindo a um tipo de emoção, ou de situação, ou de paisagem, enfim. E devemos também a Mendelssohn o Conservatório de Leipzig, que existe até hoje na Alemanha, e devemos também a ele a propagação da música de Bach. Foi ele que desenterrou e fez muito acerca da obra de Bach, a cantata segundo São Mateus, e restaurou muita coisa, e trouxe, né, de volta, e mostrou para o mundo que um gênio esquecido no século XIX, Bach. E Mendelssohn também permeou nesse sentido de pensamento clássico romântico. Enfim, então, uma das canções sem palavras. No caso, essa aqui, se não me engano, falha a memória, essa aqui me parece que é sobre ansiedade, não lembro o subtítulo, ansiedade ou alguma coisa assim. Enfim, realmente não lembro o subtítulo, mas os irmãos, vocês vão entender.
Bem, agora já vamos caminhar mais para século XX. Não é isto? É. Ou a passagem do 19 para o 20, por aí. Bom, eu inverti aqui a ordem histórica, mas não tem problema. Essa que está aqui, Silas Palermo, sou eu mesmo? Isso. Essa são, não vou tocar todas as variações, porque são 150 variações, então não dá tempo. Estou brincando. Mas eu não vou tocar todas as variações. Vou tocar apenas 4 delas. Foi feita em cima de um cântico de um pastor amigo meu, de muitos anos, pastor Asaf Borba. Foi feito em cima de um cântico dele. E eu fiz um tema com variações harmônicas em cima de uma simples melodia dele. Tanto que ele não reconheceu, né? Mas ele gostou. Tanto que ele pediu para fazer um arranjo de violino e piano para a formatura do filho dele, que estuda violino lá na Federal do Rio Grande do Sul. Então, acho que ele gostou. Enfim, então são variações que eu fiz e essas variações, inclusive, estão gravadas nesse CD. Eu coloquei ali para venda também. Essas que eu vou tocar estão no CD. Então, 4 variações apenas do tema.
Bom, essa que eu toquei, mais alguma outra variação está no meu CD. Quem quiser a partitura dela, aí é o quádruplo do preço. Tá bom? Aí já a partitura já é algo mais complicado. Bom, a próxima peça está aqui do Leopoldo Miguez, parte de família espanhola e brasileira, enfim. Compositor da virada do século, do Rio de Janeiro, diretor, parece que foi um dos fundadores, mas certamente foi o diretor da Escola Nacional de Música do Rio de Janeiro, até hoje existente lá no Largo do Passeio, isso, ao lado da Cinelândia, Rio de Janeiro, a Escola Nacional de Música. Também hoje está ligada, na época era só a Escola Nacional de Música, o Conservatório do Rio de Janeiro, e hoje está ligada ao FRJ, então está em pleno vapor. Então, Leopoldo Miguez foi um dos fundadores e diretor, e um nacionalista muito importante na virada do século. Antes ainda da famosa Semana de 22, aqui em São Paulo, do modernismo entrar no Brasil. Então, bem antes de Villa-Lobos e Companhia Limitada. Então, nós temos um compositor, de certa forma, romântico, mas à la brasileiro, né? Ao estilo brasileiro, como alguns outros de sua época, contemporâneo de Leopoldo Miguez. Então, um dos seus noturnos conhecidos. Tá? O Opus 20, tem outro bastante conhecido, que é o Opus 10, mas eu vou tocar o Opus 20.
Essa eu vou precisar da sua ajuda, Norberto. É muita página. O camarada que escreveu, escreveu demais. A outra música eu sei de cor, essa aqui eu não sei de cor. O cara compõe, escreve um monte e ainda não toca de cor a própria música, né? Então, é muita aula, tem que tocar mais. Enfim, é que essa música que eu vou tocar agora, ela é atonal, então tem que ler, né? É muita... Vocês vão estranhar um pouquinho, que agora estamos entrando um pouco mais adentro do século XX. Se bem que é século XXI, né, pela data. É isso? É 2002, isso. Mas 2002 ainda está com influência do final do século XX. Então, essa música é atonal, mas vocês vão conseguir entender. Não é um atonal tão extremo. Ela foi endereçada à professora Françoise Chavot, diretora do Conservatório Norte da Bélgica, é o Conservatório da Bélgica, enfim. Ela já é uma senhora, se não me engano, ela já está aposentada. Na época, ela ainda era diretora, já era uma senhora, e agora está bem mais senhora. Então, é uma grande compositora da França e da Bélgica, porque é um conservatório franco-belga. É um conservatório franco-belga muito importante naquela região, tão importante como o Conservatório de Paris. Então, essa composição foi endereçada a ela, tem inclusive as cartas dela, de agradecimento, foi tocada lá, inclusive, etc. E foi entregue em mãos por amigos meus que frequentam o ambiente franco-belga. Então, é uma peça de caráter atonal, como eu já disse, com alguns momentos politonais, mas creio que vocês vão entender.
Essa música, perceberam? Atonal, enfim, politonal também. Ela tem uma sonoridade francesa, já que seria endereçado para França e Bélgica. Ela tem a sonoridade peculiar francesa. Bom, não dá tempo de explicar o que significa isso, mas tem essa singeleza e suavidade francesa e um pouco da rítmica, como os franceses gostam na música erudita. Enfim, a próxima, que é a Dança dos Mestres, é uma música já um pouco mais para cá, né, 2008. E ela já trata de duas influências de dois mestres da música brasileira. Então, vocês vão notar que tem influências politonal e rítmica. A rítmica brasileira é um pouco de politonalismo e modalismo. Modalismo bem presente na música brasileira, não é verdade? Quando a gente ouve música do Nordeste, por exemplo, né, o baião, a gente já identifica essa música do Nordeste, porque ela tem aquela sonoridade... A sonoridade modal, o modo musical nordestino. Então, a música brasileira ela tem muitos modos diferentes do que existe na música erudita europeia. Então, a gente identifica isso, identifica a questão rítmica do nosso folclore brasileiro. Então, essa música está embutida nessa questão modal e rítmica brasileira, só que com uma pitada do contemporâneo, ou seja, o politonalismo.
Já vou falar das duas músicas seguintes, do professor Ronaldo Miranda e do professor Gilberto Mendes. Bom, professor Ronaldo Miranda, doutor Ronaldo Miranda, trabalhou na UFRJ e está agora lecionando na USP como professor de composição. Um personagem ainda importante na música contemporânea brasileira. E vou tocar uma peça dele bastante
conhecido, uma valsa, e de tantas outras peças importantes que tem o professor Ronaldo Miranda, que ainda está na ativa lá na USP, como professor de composição. E o professor Dr. Gilberto Mendes, que também foi professor até se aposentar, compulsoriamente da USP, Dr. Gilberto Mendes. Vou tocar um prelúdio dele, que não é bem exatamente o Gilberto Mendes conhecido do final do século XX. Vou tocar na primeira fase do Gilberto Mendes, que é uma fase mais dos anos 50, antes das suas influências em Darmstadt e Colônia, na Alemanha, com Stockhausen e outros contemporâneos mais, que é a sua que é a sua segunda fase, melhor dizendo, de composição, Dr. Gilberto. Poderia tocar várias peças de Gilberto, mas são um pouco... Eu selecionei essa que tem da sua primeira fase, que é uma peça bastante bonita, melódica. Eu vou tocar em conjunto a do Ronaldo Miranda e do Gilberto. São duas peças lentas, bem melódicas. E o Gilberto Mendes, eu gosto de tocar algumas coisas dele, porque particularmente foi meu professor diretamente. Fui aluno do Dr. Gilberto Mendes por bons anos, e depois na casa dele, com várias reuniões e de composição. Então, essas composições, que inclusive muitas delas que eu fiz e tenho feito, tem muita influência do Dr. Gilberto Mendes, na sua fase mais contemporânea, porque foi com ele que eu aprendi toda a questão da música dodecafônica para cá, né? Atonal, etc. e tal. E as minhas composições mais brasileiras ou mais nacionalistas e mais normais, entre aspas, tem a influência do Dr. Edmundo Villani Cortes, que também foi meu professor. O Edmundo Villani foi meu professor da Unesp, de composição também. Então, eu estudei composição com os dois grandes mestres. O Villani ainda está vivo, uma idade bem avançada, e o Gilberto Mendes faleceu exatamente em 1º de janeiro de 2016. E eu estive, juntamente com a família, no seu crematório. Então, essas peças de dois importantes compositores das nossas universidades e premiados no exterior, pouco conhecidos no nosso meio aqui, mas são professores, tanto Ronaldo Miranda como Gilberto, foram professores nos Estados Unidos e na Europa, muito mais conhecido lá do que aqui, infelizmente, como sempre é na nossa música.
Bom, agora essa eu vou tentar tocar de memória. Essa peça é um arranjo, de uma música, de uma canção do George Gershwin. Essa canção de George Gershwin realmente é uma canção com cantores e toda uma orquestra atrás. E o pianista, o Earl White, ele fez um arranjo de várias peças do George Gershwin, várias canções da Broadway. Essa é uma daquelas músicas da Broadway, dos anos 30, norte-americana, aquela coisa toda, né? A Broadway daquela época, não de hoje, né? Dos anos 30, na época que George Gershwin e seu irmão, Ira Gershwin, escreviam juntos, né? O Ira geralmente escrevia os textos e o Gershwin as canções e os arranjos musicais. Então, é uma das canções da Broadway, feita no arranjo mais atual, lá nos anos 70, um pianista virtuoso fez várias canções. Eu vou tocar a número 4, que ele chamou de estudo número 4. Tem várias outras que vocês conseguem achar pela internet, algumas outras.
Bem, agora escrito pelo próprio George Gershwin, 3 prelúdios, bastante conhecido pelos pianistas, enfim. São 3 prelúdios do próprio Gershwin, escritos em 1997, Gershwin estava morto. 1927. 1927, plena atividade de Gershwin. São 3 prelúdios exatamente para piano, como ele escreveu originalmente. E tem influências do blues. São 3 prelúdios exatamente com uma mescla de sonoridade erudita com sonoridade do blues, como ele gostava de fazer em suas composições.
enfim, no fim, para terminar, Marlos Nobre, compositor de Recife, plena atividade, também na academia, está regendo também lá em Recife, tem a sua idade até um pouco avançada, pelo que vocês podem ver aqui da data de nascimento dele, mas um homem extraordinário, um compositor muito importante no cenário musical, premiadíssimo, de várias e várias peças para piano, para orquestra, enfim. Um compositor muito inteligente, muito capaz e muito influente ainda hoje. E lá do nosso Nordeste de Recife, inclusive. Em plena atividade. Aliás, o meu professor, Gilberto Mendes, ele é um homem, ele faleceu em 2016, ano passado. Eu ainda estive na casa dele 3 meses antes. Um homem muito lúcido até o final da vida, né? Esses homens trabalham de maneira inteligente e muita consciência. O Gilberto morreu com 93 anos e de maneira espantosamente lúcido. E compondo ainda, trabalhando, viajando com a esposa, enfim. E Marlos Nobre não fica para trás, né? Está em plena atividade. Então, eu vou tocar uma peça dele com influência de Ernesto Nazaré, também conhecido, uma peça que tem a rítmica do chorinho, misturado com a linguagem politonal bem próprio do Marlos Nobre. Então, uma mistura de música tradicional, chorinho, com música contemporânea politonal. Desde já, gostaria de agradecer a presença de todos, e o cuidado, o convite da Suzana e reverendo Fernando, por poder participar mais um pouco aqui, compartilhando a música erudita no Brasil, tão pouco prestigiada, infelizmente, mas mais prestigiada lá fora, claro. Mas vamos tocar. Obrigado. Gostaria de agradecer mais uma vez. E quem se interessar, acho que está lá atrás. Oi? Está lá fora na mesa. Então, um CD, já estou preparando mais um, que eu escrevo CD e livro ao mesmo tempo. Então, tem que escolher qual que a gente lança primeiro. São os livros ou CD. Então, estou preparando mais algumas edições. Tá? Mas tem esse CD lá atrás, alguns. Obrigado mais uma vez. Gostaria de agradecer. Eu não sei como eu te chamo. Você é pianista, professor, pastor, não sei qual o título que eu te chamo.
Vou chamar de Silas. Foi um concerto impressionante, porque, através de um único instrumento, você nos fez caminhar junto com você, através das suas explicações, raciocínios, por todas as etapas, por todas as épocas da música, chegando até os dias atuais, no atonal, no politonal, no dodecafonismo, e foi uma verdadeira aula de música. Olha, que altíssimo nível esse concerto. Fiquei impressionada. Muito bom mesmo, de extrema dificuldade. Parabéns, maravilhoso. Está convidado a estar conosco novamente, quando for possível. E você falou no Edmundo Villani, ele esteve aqui. Teve um cantor lírico que veio em 2014 lançar uma seleção de álbum de canções de Edmundo Villani, e ele esteve presente com sua esposa. É muito simpático e gente muito boa. Parabéns. Eu gostaria de chamar Norberto, um grande pianista, entregar uma lembrança para um grande pianista. Excepcional. Você bate foto deles? Um momento, a foto do Norberto, uma foto. Uma foto. De vocês dois. De vocês dois. Ela é fotógrafa. Isso. Todos estão convidados a estar conosco no Espaço Cultural de agosto, e gostaria de convidar a vocês levantarem e, com uma salva de palmas ao nosso grande pianista, encerrarmos o concerto de hoje. E assim, até o próximo. Muito obrigado, agradeço. Obrigado, Norberto, também. Obrigado, Norberto. Obrigado. Só queria agradecer mais uma vez, Norberto, pela ajuda aqui com as partituras. Obrigado mesmo. E eu posso contar agora com a minha esposa, Ana Paula Palermo, que agora pode viajar comigo, a minha enfermeira particular. Não. Quando eu precisar, eu já tenho uma aqui. Ana Paula Palermo, minha esposa, e meu filho, Theo Vinícius, estão comigo aqui. A minha filha não pôde estar porque ela está estudando lá no Mackenzie, enfim, trabalhando. Obrigado, reverendo Fernando, mais uma vez. Obrigado.